Olá pessoal, eu sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Você sabia que pagar contribuições em atraso para o INSS pode ser o seu maior acerto ou o seu pior prejuízo financeiro? Se você pagar o valor errado ou pelo motivo errado, esse tempo pode simplesmente não ser computado para sua aposentadoria. No vídeo de hoje, eu vou abrir a legislação e te mostrar como o INSS calcula essas dívidas e quais são as armadilhas que fazem muita gente perder dinheiro. Se você ignorar o que diz o artigo 101, por exemplo, você pode acabar pagando juros abusivos desnecessariamente. Estamos olhando aqui para a Instrução Normativa 128, que é uma das normas de regência do INSS. Esse trecho é o manual de instruções que os servidores usam para decidir quanto você deve e se o seu pagamento será aceito. Vamos mergulhar nos detalhes. Quem realmente precisa de indenização? Diz o artigo 100. Será objeto de cálculo da indenização o período de exercício de atividade remunerada não abrangido pela Previdência Social, mas que, posteriormente, tenha se tornado de filiação obrigatória, exercício de atividade remunerada na condição de contribuinte individual, desde que alcançado pela decadência, e exercício de atividade de trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991, para fins de contagem recíproca. Na prática, a indenização é o que você paga para comprar um tempo passado que não foi contribuído na época certa e que o INSS já não teria mais o direito de cobrar, em razão da decadência, o período decadente. O ponto-chave aqui é o contribuinte individual. Se a sua dívida tem mais de 5 anos, ela já decaiu. Para o INSS aceitar esse tempo, você não paga apenas o valor principal, você paga uma indenização. Note que o trabalhador rural, o pagamento só é exigido se ele quiser levar esse tempo para o serviço público, através de contagem recíproca ou para períodos após 1991. E aqui nós temos a matemática do prejuízo, com todo respeito, né? É a base de cálculo da indenização. Diz o artigo 101. Na apuração do valor da indenização, será considerada como base de cálculo a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, a remuneração vigente na data do requerimento, quando for para fins de aproveitamento em RPPS, em regime próprio de previdência social. O INSS não olha para o que você ganhava na época do atraso. Ele faz uma média das suas contribuições desde julho de 1994 e usa isso como base. Se for para o serviço público, RPPS, a base é o seu salário atual, limitado ao teto do INSS. Então, atenção à multa e juros. O parágrafo 1º diz que a alíquota é de 20%, mas somam-se juros de 0,5% ao mês, limitados a 50%, e multa de 10%. Mas olha o parágrafo 2º. Isso só vale para fatos geradores a partir de 14 de outubro de 1996. Se o seu período for anterior a essa data, você pode brigar judicialmente para não pagar juros e multa. Tá? Vou fazer aqui um exemplo de cálculo prático. Imagine que a média de 80% dos maiores salários seja de R$ 5.000. Tá? Aplicando a alíquota de 20%, a gente tem R$ 1.000 por mês de atraso. Tá? Juros de 0,5% ao mês, R$ 500 de juros. Tá? E a multa de 10% sobre 1.000, R$ 100. Então, nós temos um total por mês indenizado de R$ 1.600. Se você precisar indenizar um ano ou 12 meses, o boleto será de R$ 19.200. Mas para onde vai esse tempo, né? Aqui, no artigo 102, no ato do requerimento da indenização, deverá ser informado para qual fim se destina o tempo, se para contagem no regime geral de previdência social ou para fins de contagem recíproca. Você precisa declarar se quer, né, esse tempo para aposentadoria pelo INSS ou para levar para o regime próprio de um concurso público. Se você pagar para o INSS e depois
decidir levar para o serviço público, terá que retificar o cálculo e pagar a diferença, a menos que sua entrada no serviço público seja posterior ao pedido de cálculo. Não tente economizar declarando a finalidade errada, tá? Pois a regularização é obrigatória desde 2009. Então, muita atenção. O que não é indenização, né? Ou seja, débitos comuns? O artigo 103 tem um rol. Não se submetem ao cálculo de indenização as contribuições em atraso do segurado contribuinte individual não alcançados pela decadência, ou seja, dentro de 5 anos, as contribuições em atraso do segurado facultativo. Se o atraso é recente, menos de 5 anos, você não paga indenização, aquela média complexa que acabamos de ver. Você paga o débito comum, seguindo a legislação da época. E o segurado facultativo tem uma trava perigosa aqui. Ele só pode pagar atrasado se já tinha qualidade de segurado nessa categoria antes. Já para o empregado doméstico, períodos anteriores a 1973 são considerados indenização porque a filiação ainda não era obrigatória. E aqui fica uma dica, tá, para os domésticos. Para comprovar vínculos antes de 2015, use recibos, anotações na CTPS física ou microficha do sistema, tá? Aqui nós temos a figura do parcelamento e do reconhecimento. Artigo 104 diz: as contribuições poderão ser objeto de parcelamento, sendo que o período correspondente somente poderá ser utilizado após a comprovação da liquidação de todos os valores. Você pode parcelar a dívida na Receita Federal, mas cuidado, esse tempo só conta para aposentadoria depois que você pagar a última parcela. O artigo 105 deixa claro que é dever do INSS fazer esse cálculo de ofício se identificar a necessidade durante a análise de um benefício. Mas não espere por eles. Se o atraso é após o início da sua atividade cadastrada, você nem precisa de requerimento formal para gerar guia. E, finalmente, a armadilha fatal. O pagamento post-mortem, após o óbito. Artigo 106. Não serão válidos para fins de reconhecimento de direitos os recolhimentos de períodos de débitos do contribuinte individual efetuados após o óbito do segurado. Se o segurado faleceu devendo contribuições, a família não pode simplesmente pagar o atrasado para gerar uma pensão por morte ou aumentar o valor do benefício. Existe uma exceção vital aqui no parágrafo 2º. Desde novembro de 2019, os dependentes podem sim complementar contribuições que ficam abaixo do salário mínimo para garantir o direito ao benefício. Isso é uma mudança recente e salva muitas pensões por morte que seriam negadas. E, como vimos, o cálculo de indenização não é apenas gerar um boleto e pagar. Envolve média salarial, análise de decadência e a finalidade do tempo. Pagar sem estratégia dá dinheiro para o governo sem garantia de retorno. Então, resumo da estratégia. Verifique se o período é anterior a 1996 para tentar afastar juros e multa. Se for parcelar, saiba que o tempo só conta no final. E nunca pague débitos de pessoas falecidas sem antes analisar as exceções de 2019. Gostaria que eu analisasse como comprovar o tempo de atividade para quem é contribuinte individual e não tem o cadastro em dia? Somente comprovação, que eu preparo o próximo vídeo. Seria útil para você? Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima!